Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Tem filho de Deus aqui, não? Amém. Nós louvamos. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu Sou. Mas você é um filho obediente ou filho desobediente? Agora sim. Joel, mas tem como ser filho obediente? Tem. E desobediente? Tem também. Essa noite está nos visitando algumas mães, né? Respectivamente com alguns de seus filhos. As mães vão dizer se eles sempre foram obedientes ou de vez em quando meio que peraltas, né? Então nós vamos tratar sobre isso essa noite. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos falar todos juntos? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas quando você deve tomar essa decisão? Quando conflitar, quando for oposto, né? A decisão de um líder, ele é líder lá na sua casa, ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, você precisa obedecer antes a Deus. Mas de que forma? De qualquer forma? Não é assim. Você vai deixar bem claro: eu preciso te obedecer, mas o Senhor está ferindo a lei de Deus com mansidão, então não pode ser de qualquer jeito. Amém? Amém. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Eu estarei lendo a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso do 17 ao 42. Eu sei que é um texto um pouquinho comprido, mas se faz necessário, muito importante. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de todo Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas e o capitão trouxeram os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Verso 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos
testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu aos homens que fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebeldes. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se, porém, for de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe: não falem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa desse nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a entender, ó Pai, da profundidade, ó Deus, da Tua palavra que transforma, que cura, que edifica, que traz vida em abundância. Amém. Deus, com misericórdia, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Muito legal. Mas ela é mais que legal, ela é super, ela é ultra, ela explode dentro do coração da gente. Aqui nós estamos tratando dos primeiros passos da igreja. É lógico, em Hebreus nós já lemos que a cruz, que o plano de salvação tinha sido construído no coração de Deus antes da fundação do mundo. Eu sei que ao ler a Bíblia, muitas vezes parece que as coisas saem fora do controle. Ora, José fazia tudo certo e parou na prisão. Precisou do dilúvio, um restart na humanidade. Não parece? Você lê na primeira vida, nossa, que Deus perdeu o controle das... Não, a história precisava ser escrita. Nada pegou Deus de surpresa. Nada, nenhuma vírgula, nada saiu do controle de Deus. Mas ela foi escrita dessa forma, para que eu e você pudéssemos entender o plano da salvação. Muito bem, é legal a gente entender o que significa sinédrio. Então a gente vai partir um pouco da historicidade. Tudo isso é legal, mas Deus tem ainda muitas coisas a nos revelar na noite de hoje, tá? Meu nome é Joel, eu sou o genro da minha sogra, a dona Ângela. Nós olhamos para ela aqui, a dona sogra Ângela, aquela ali, né? 66 anos, só alegria, glória a Deus. Também sou o pai do João, o menino da unha encravada, que é a irmã Raquel, né? Falou assim: Deus vai me encravar muitas unhas aqui. Falei: Deus, muitos queridos da irmã Raquel. Meu filho falou assim: pai, e agora? Falei: agora eu só conheço uma pessoa. Sábado, nesse horário, não é qualquer um não. Se você quiser, eu tenho um alicate ali na caixa de ferramenta, eu tenho esmerilhadeira. É capaz de um dedo mas eu resolvo o seu problema. Tá bom? Deus abençoe. Mas vamos para o texto. Assim, sinédrio, a gente parou no sinédrio, né? Vamos para Números. Eu anotei aqui em algum lugar.
Atos. Eu anoto tanta coisa. Aliás, irmãos, eu me considero assistente do ajudante do servente. Tá? Nada. Se não for ao Senhor que age em nossas vidas, por exemplo, agora eu já perdi o que tinha escrito aqui. Muito bem, mas o Sinédrio é composto por 70 anciãos mais um, tá? Que é o sumo sacerdote. Famílias de sacerdote, ali nós tínhamos Caifás, genro de Anás. Também, naquele período, quem era imperador, César Augusto. Quem mais? Então a gente tinha essa composição hierárquica aí, tá? Eles precisavam prestar contas também para Pôncio Pilatos, Herodes, que era o tetrarca, então ele regimentava lá são 4 regiões. Então, líderes espirituais, então, Caifás. Só que a história da igreja estava se escrevendo. Eram os primeiros atos. Já tinha acontecido a descida do Espírito Santo em Pentecostes, no ato de Pentecostes. Que mais? E então Pedro e João, indo para o pátio, ensinando, eles se depararam ali com um aleijado. Ele nasceu aleijado. Então Pedro e João falaram assim: olha, não tenho prata nem ouro para te dar uma esmola, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Levante-se e ande, em nome de Jesus, o Cristo. Então, em salto, ele pôs de pé, e aquele ato se espalhou por toda Jerusalém. Bom, mandaram chamar. Nesse momento, João e Pedro: não fala de Jesus aqui. Proibido falar de Jesus. Eles já haviam respondido antes: é necessário obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem. Só que nesse segundo momento aqui, não é preso só João e Pedro, mas sim todos os apóstolos. Pegaram todos, porque eles continuavam a ensinar sobre o nome de Jesus. Bom, Jesus tinha sido morto, mas isso não impediu os discípulos de continuarem a falar que só Jesus cura, só Jesus salva. E aí nós acabamos de ler que um anjo do Senhor veio e os libertou. Aí você pensa assim: bom, agora era uma boa oportunidade para dar no pé, não é? Deus me livrou, quer dizer, isso significa que eu tenho que ir embora, né? É isso que significa? Não! O anjo falou: volta e continua ensinando, continua falando da mensagem desta vida, como diz o versículo 19, 20. E adivinha, os discípulos estavam lá de novo ensinando. Então o Sinédrio e seus companheiros chamaram. Veja bem, o Sinédrio era composto por saduceus e fariseus. Havia uma rachadura. Os saduceus, eles entendiam o Pentateuco, mas a leitura deles é o seguinte: não existe anjo, não existe eternidade, esse negócio de céu e inferno não existe. Não existe ressurreição dos mortos e nem espíritos imundos, também não existe. Eles entendiam assim, leram, mas os fariseus não. Existe sim. E entre eles não havia um acordo, mas eles acordaram numa coisa: esses discípulos não podem continuar falando de Jesus. Irmãos, hoje ainda existe essa ordem, não fala de Jesus. Não é para falar de Jesus nas escolas. Não, você sabe aonde é permitido ainda falar de Jesus? No presídio. Depois que já sofreu muito. Tem aqui um advogado que pode entender isso e afirmar para vocês. No presídio, pode. Eu já fui visitar um presídio. É um ambiente muito hostil, muito difícil.
minha esposa, vamos. Eu falei, que ideia é essa? E no presídio, tem a irmã aqui, ela é missionária, ela precisa de ajuda. Eu falei, sério? Não podia ser da escola? Lá no presídio é muito perigoso? Eu disse para ela, irmãos, então nós falamos, mulher, você tem que se planejar, tá? Não vá sem orar e, de preferência, em jejum. Vá com Deus. Não vá fazendo as coisas sem vontade de Deus, não, tá? E lá nós vimos um pouco da realidade do nosso país. Aqui em Tremembé, né? E ali, a gente entregando um panfleto, falando do amor de Deus para aqueles que iriam visitar, né, os reeducandos, né, assim são chamados. E eles falam, e o pai fala assim, eu preciso de Deus mesmo, porque aqui eu não estou vindo visitar um filho, 3 filhos aqui. Meu Deus. Então, existe uma ordem nesse mundo. Não fale, não fale. Só. Não fale de Jesus. Não fale de Jesus nas escolas. Não é para falar no seu trabalho. Por que você está falando de Jesus? E eles não pararam. Eles foram presos. Veja bem, quando interrogados pelo Sinédrio, não nos fizeram essa pergunta assim: como é que vocês saíram da cadeia? Pararam para prestar atenção no texto? O texto não diz, ei, quem que te libertou? Porque já temiam a resposta dos apóstolos. Foi um anjo. Aí eles dizem, mas nós não creem em anjo. Mas foi um anjo. E aí? Muitos podem dizer, irmã Raquel, se Deus é tão bom assim na sua vida, por que então que você ficou doente? Se Deus é assim tão bom. Tem pessoas que debocham da nossa fé. Sabiam disso? E a nossa resposta é a seguinte: porque Deus é justo. Justo. No mundo tereis aflições para todos. E para todos. Naquele grande dia, às vezes eu me pergunto: será que alguém terá a coragem de dizer para Deus: olha, eu não te servi porque eu fui abandonado pelo meu pai? Aí Deus vai dizer assim: é sério? Pois é, eu tenho um dos meus servos aqui que foi abandonado pelo pai e ele está aqui. Ah, não, eu não te servi, sabe, Deus? Porque eu tinha muita coisa para fazer. Ah, é mesmo? Eu fico pensando assim, dialogando comigo mesmo. É meio maluco, eu sou meio maluco, eu disse para vocês, sou assistente ajudante de servente. Então, nessa condição, eu posso. Então, eu fico pensando, não, mas tem aqui um servo que continuou firme, mesmo em situações assim. Qual é? Qual será a sua desculpa? Tinha muita coisa para fazer, fiquei doente, pai desamparou, minha mãe não foi tão legal assim. Veja bem, não nos fizeram essa pergunta. Quem os libertou da prisão? Mas sempre tem alguém. Olha só o verso 25. Nesse momento chegou alguém e disse: ó, sempre tem alguém, gente, sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Ó, vocês não vão aprender lá? Olha lá, tá tudo lá falando de Jesus lá, ó. Vai vir pressão. Vai vir pressão. Mas eles continuaram e obedeceram a Deus. Continuaram falando de Jesus. O Sinédrio ordenava silêncio. Deus ordenava proclamação. Os apóstolos precisavam escolher. Eu e você precisamos escolher hoje. Obedecer a Deus ou aos homens? Se a sua liderança espiritual está consonante às Escrituras, show de bola. É isso aí. Mas tem muita gente que não obedece. Sabe por quê? Porque olha a vida do pastor. Não vou obedecer. Só de raiva. Só de raiva que eu não vou obedecer. Aquele careca lá. Eu
jeito dele, ele é meio bicudo, mas ele está ensinando as palavras de Deus aqui. Está batendo? Tá, show de bola, obedeça. Não está. Tem um monte de igreja por aí que não está ensinando o que está escrito na Bíblia. Primeira pergunta, está na Bíblia? Show. Tá aí essa diretriz, ela tem pelo menos base bíblica? Não, foi fulano que disse. E quem que é fulano? Eu ouvi. Me disseram. Eu aprendi desde pequenininho. Minha mãe sempre falou isso aí. Tá, mas tá na Bíblia? Difícil. Muito difícil. Nós temos que decidir. Obedecer ou desobedecer. E com isso, nós vamos para o ponto 1. Quando Deus fala, a obediência vem antes da segurança. Os discípulos foram presos. Eles foram presos. O que a Bíblia nos fala é que pelo menos um deles era casado. Quem que era? Pedro. Então não tem problema, os outros não eram. Não tinha família, não? Eles não tinham família, não tinha pai e mãe. Você acha que ele não queria estar perto da pai e mãe deles? Irmãos, você acha que eles não queriam comer lá as gostosuras que a mãe fazia, o pai fazia? Não. Glória a Deus pela vida dos apóstolos. A palavra do Senhor, Deus em Mateus 16, 25, diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Os apóstolos entenderam que a preservação da própria vida não era o alvo principal. A glória de Deus era. Muitas vezes, Deus nos tira de dificuldades, mas Deus frequentemente nos livra para continuarmos servindo. A questão não é como posso ficar seguro, mas como posso permanecer obediente. Quem aqui já foi desobediente? Colher o fruto da desobediência, né? A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar conforme alguns. A palavra do Senhor nos diz isso, viu? E às vezes a gente é desobediente e não vem para a igreja. Não, mas eu sirvo a Deus lá em casa. Lá na sua casa não tem tribulação nenhuma. Não tem graça nenhuma. Vem servir a Deus aqui, com pessoas diferentes, com costumes diferentes. Você não pensa que aqui será o céu? Não, é só o começo dele, mas ainda não é o céu, não. É a preparação para o céu. Tem gente de culturas diferentes que não pensa igual a você. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Muitas vezes nós não vamos concordar em tudo, mas nós precisamos, em nome de Jesus, concordar naquilo que é importante. Só Jesus salva. Muito bem, então os discípulos foram presos, e então os discípulos respondem assim, Pedro, verso 29, e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Bom, eles agora vão falar de Jesus, de como ele foi sentenciado à morte, de como eles foram cruéis, não libertando Jesus, mas libertando Barrabás. Eles não perdiam a oportunidade de falar de Jesus. Houve uma vez que eu sabia onde eu precisava estar, era na igreja, mas conciliou com uma festa de aniversário. Chegou na festa de aniversário, eu peguei ali para trás, a Tati olhou para mim e falei assim: nossa, o que a gente está fazendo aqui mesmo? Nossa, mas me dava uma aflição. Era aqui que eu deveria estar. Era aqui que eu deveria estar. Eu não sei se você já fez isso. Às vezes acontece.
Mesa. Festa de aniversário. Sempre tem um irmão, alguém da família, no meu caso, um irmão de sangue, que bebia uns bergenites, uns cervejinhas e tal. Aí sempre tem aqueles, né? Que ainda. Não, eu não bebo muito, não, eu sou social. Mas fica sem beber? Não. Mas é só social. Mas não fica sem beber, não. Aí a gente pensou, bom, se a gente tiver que comprar, é só para agradar eles. E eles não podem agradar nós sem tomar pelo menos nesse dia do aniversário das crianças. Aí então, decidido. Daí para frente a gente nada de agradar ninguém. Se quiser vir é pelas crianças, se não quiser vir também, paciência. Posso levar? Eu falei, veja bem, se você levar e alguém ver, vão falar que eu dei para você e não dei para o outro. Então não traz não. Deixa você beber depois que acabar o aniversário. Veja, nós somos chamados à obediência o tempo todo. É preciso decidir. É preciso escolher. Ou agradar aos homens ou a Deus. E os discípulos falaram, nós somos testemunhas dessas coisas. Olha que legal. Ele diz assim, verso 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Gente, só tem o Espírito Santo para quem é obediente. Quem não é obediente não tem a ação do Espírito Santo. Não tem. O silêncio ficou, nossa, como eles falam bonito. Parece até que eles foram na escola. Parece até que eles fizeram faculdade. Não, é a ação do Espírito Santo. Amém. Naquela época, só estudava quem tinha o cascalho. Quem não tinha cascalho, não estudava. E aliás, ainda continua assim. Você tem bom estudo, você tem que investir La Plata. Tem, senão fica o que tem. Toda hora tem greve. Você não vai na escola, não está em greve, graças a Deus. Os greves, sabe? E se bobear, ainda usa a Bíblia. Fala assim, em tudo dá graça, Esses irmãos nem parecem, esses irmãos. Não tem. Então, só ler isso. Nossa, ensinaram os discípulos. Pescadores estão falando eloquentemente, né? Eles não temiam a autoridade de ser preso. Muito bem, muitas vezes oramos para Deus nos tirar das dificuldades, mas Deus frequentemente nos livra para continuar servindo. E por isso nós vamos para o ponto 2. Quando Deus ordena, a obediência vem antes da aprovação dos homens. Então, se o Sinédrio ia concordar, se não ia concordar, eles tomaram a decisão em seus corações, nós vamos obedecer a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor, nosso joelho não vai se dobrar perante essa estátua. Se viver, viveremos. Se morrer, morreremos. Estava decidido, eu vou obedecer e ponto. O Senhor Deus nos ensina na Escritura que precisamos, nós necessitamos perdoar. Mas eu não perdoo. Eu ouvi de alguém muito triste, ele ainda está vivo. Ele me disse assim, tudo bem, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Porque já conhecia a Escritura. Decidiu desse jeito em seu coração que Deus tem misericórdia dele, que transforma a vida dele. Ele disse, eu não vou perdoar e ponto. Mas o Senhor diz, se vós não perdoardes a vossa ofensa dos vossos irmãos, também vosso
seu Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. A Bíblia nos ensina a amar. Porque se você odeia seu irmão, você não pode amar a Deus. Tem que amar seu irmão, a quem você vê. Como é que você vai amar a Deus a quem você não pode ver? Decida em seu coração se obedece ou não obedece. Não é, irmão Paul? O irmão Paul explodiu a minha vida. Ele veio aqui no domingo dizer que eu tenho que perdoar. Foi simples, mas foi explosivo, porque vem de Deus. Amém. Vem da ação do Espírito Santo de Deus. Amém. E ele disse assim: se os filhos se parecem com os seus pais. Ele falou, eu lembro, ele falou: se você perdoa, você se parece com Deus, seu pai. Mas se você não perdoa, você se parece com outro pai, que é o diabo. Eu não quero. Não, mas você não sabe o que ele fez para mim. Você não sabe. É mesmo? E você nunca desobedeceu, né? Não, mas eu não desobedeci igual ele desobedeceu. Ele desobedeceu mais que eu. Aí ele fica lutando contra Deus. Não, ele é pior que eu. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos. Ah não, mas eu não fiz isso aí não. Isso aí é muito difícil. Para. E obedeça. E olha só, e nós já estamos partindo para o final, mas eu não posso deixar de falar de Gamaliel. Ele era professor. E ele também fazia parte do sinédrio, dos líderes. E ele tomou a palavra. E a princípio eu fiquei: nossa, que legal esse Gamaliel, ele é show de bola. Ele fala assim: olha, e pede para tirar eles, né? Tira eles que eu quero falar, agora eu quero falar. E ele era muito respeitado em Israel. Está escrito aqui: respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Aí ele pegou: olha, veja bem, apareceu aqui Deus dizendo ser alguém, Judas, né? Dizendo ser alguém, e não acabou em nada, né? Se for dos homens, esses discípulos aí não vão dar em nada, mas se for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. A princípio, fala assim: nossa, que equilibrado, nossa, que profundo, que bonito. E eu acho que ele perdeu uma rica oportunidade. Eu penso que ele perdeu ali, naquele momento, uma rica como jovem rico, que perdeu naquele momento a oportunidade de virada. Todos lembram? O jovem rico: Senhor, eu tenho obedecido todos os seus mandamentos e tal. Ele fala: bom, a gente falta uma coisa, que eu estou vendo que você não consegue ver. Você ama mais as coisas do que a mim. Vende tudo e vem me seguir. Aí revelou que estava escondido. Gamaliel falou: olha, solta eles, livra eles. Livrou, foi nada. Deram chibatada neles. Gamaliel, mais para frente a gente vai ver que ele foi professor do apóstolo Paulo. Alguns historiadores dizem que ele é neto de Eliel, família de professor. Se ele dissesse assim: olha, eu concordo com esses discípulos aí, porque ninguém pode fazer o que eles fazem se não vier de Deus. Ele tinha perdido a posição dele de chefe, de líder entre os judeus. O que você tem medo de perder por falar do amor de Deus? O que você tem medo de perder por falar que Jesus Cristo te salvou? Em nossos tempos, a gente não corre risco de ser preso. Mas tem uma coisinha que eu fiquei pensando. O que nos impede de falar do amor de Deus? Pelo menos duas nos dias de hoje: medo e vergonha. E quanto a isso, eu vou pedir para a irmã colocar aí para nós Romanos 1,16. Eu vou ler junto com os irmãos. A palavra de Deus já falava isso antes, bem antes. Vamos junto?
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Eu não me envergonho, o apóstolo Paulo dizendo, eu não me envergonho, não tenho vergonha de falar de Jesus. Mais um texto para nós, por favor. Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, disse Jesus, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se você tem vergonha de Jesus, de falar do amor de Jesus, pense bem, o Senhor Jesus terá vergonha de você diante do Pai. E às vezes o medo e a vergonha caminham juntos. Quer ver? Põe para nós aí, por favor, 2 Timóteo 1, versos 6 e 7. Verso 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 e verso 8. Vamos lá? Pois, eu vou ler com os irmãos, tá? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Medo? Vergonha? Não, fica com vergonha não. Em nome de Jesus. Eu vou só virar a página. Olha só a oração dos primeiros cristãos. Eles não estão pedindo por cura, eles não estão pedindo um carro 0 km, eles não estão pedindo uma casa própria, eles não estão pedindo nada disso. Olha só o que eles pediram. Oração dos primeiros cristãos. Oh Senhor Jesus. Eu sempre perco. Eu sempre me perco. Me ajuda aí os dons de Bíblia, Atos dos Apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão, no Atos partido. 2, 42. Aleluia. Atos 2, 42. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos que criam, mantinham-se unidos em tudo e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a ensinar, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, todos faziam as refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe, irmãos, eles pediram ousadia para continuar falando do amor de Deus. Mesmo com a descida do Espírito Santo, nem todos creram no Evangelho. Nem todos que estão aqui vão crer no Evangelho. Nem todos serão obedientes. É a palavra do Senhor que diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe o que diziam? Estão bêbados. Estão bêbados.
Senhor ia acrescentando. Verso 13 do capítulo 2: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles estão deles. Nem todos vão crer. Você vai falar do amor de Deus, vai falar que você precisa perdoar, que precisa amar. Não, obrigado. Passa para o próximo. Quando Deus salva, a obediência vem antes do conforto. A obediência confronta a nossa vontade, a obediência tem custo. A obediência exige fé. Obedecer tem preço, tá? Mas o preço da desobediência é infinitamente maior, tá? O filho pródigo não precisava ter saído de casa se ele fosse obediente, mas ele precisou bater a cabeça, sofrer, para depois voltar. Há quanto tempo a gente ficou batendo cabeça? Tem quantas pessoas estão batendo cabeça até hoje, sofrendo sem necessidade? Por quê? Porque preferiram desobedecer. 1 Pedro 4,13 diz assim: alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Mateus 5, verso 11 e 12: bem-aventurados sois quando forem injuriados e os perseguirem por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Você já sofreu alguma perseguição por falar do amor de Deus? Eu fui em uma igreja e a irmã, alguns aqui conhecem, a irmã Regina, ela ia sozinha. E o irmão Enoque ficava esperando lá. E ela sozinha. E ela dizia assim: irmãos, eu arrumo a casa todinha, eu deixo tudo pronto. Inclusive, eu faço até o almoço antes, só para me chegar e esquentar. Às vezes, ele chegava e falava antes do horário que terminava a beber. Ficava lá fora me esperando. E eu lembro que naquele dia, ela testemunhou junto com o marido dela lá. E ela disse: sabe, quando a gente virou crente, meus familiares nos viraram as costas. A maioria era católica. Você vai deixar? Foi a nossa mãe que nos ensinou isso. Não, mas o Senhor Deus me abriu os olhos. Naquele dia o irmão Enoque estava com ela. Ele aceitou Jesus. Os dois iam juntos. Amém. São histórias como essa, como a da irmã Raquel, que te impulsiona, que lança a nossa vida para ser obediente à palavra do Senhor. Irmãos, Senhor Deus não disse que seria fácil, mas é possível. No Senhor é possível. Não vá sozinho, não vá com suas forças achando que você vai conseguir vencer. Não vai, porque o morto ainda fala. O nosso morto, sabe, aquele que você morreu, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele já morreu, mas essa carne morta ainda está em você, e às vezes ela quer voltar para dominar, ela quer voltar para fazer aquelas coisas erradas que você fazia antes. O morto ainda fala. E quando ele vai parar de falar? Então quando o nosso corpo for glorificado, então tudo aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Tudo aquilo que é perecível será revestido. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui compartilhar da tua palavra, que ela é sobre nós. Ela é superior,
porque o Senhor é superior. Ó Senhor Deus, ela é sobre a vida do pregador, sobre a vida de todos que ocupam cargo de liderança. Ó Senhor Deus, porque a gente falha, nós somos falhos, mas a tua palavra continua fiel. Ela é viva e é verdadeira, é verdade, porque o Senhor é a verdade. Ela é amor, porque o Senhor é amor. Ela é vida, porque o Senhor é vida. E muitos consideram realizar os seus sonhos aqui nessa terra como ser a vida. Ó Senhor Deus, muitos consideram o êxito, o sucesso fantástico, mas melhor, mais fantástico é ainda te obedecer. Ó Deus, porque a tua palavra nos ensina que é melhor do que sacrificar. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver em santidade, porque é assim que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus que nós oramos.